Avião despenca na China com 132 passageiros a bordo de uma altura de quase 8 quilômetros. Bombeiros procuram novas vítimas das inundações que já mataram mais 5 pessoas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Temperatura no Brasil sobe sem parar há 90 anos, com chuvas cada vez mais intensas. Rússia mantém bombardeios na Ucrânia e ameaça romper relações com os Estados Unidos. Estudos avançam em Santa Catarina sobre novos fertilizantes para substituir os importados. Governo anuncia crédito para o mercado de metano com o objetivo de reduzir emissões de gases. Especialistas falam sobre prós e contra abandonar a máscara contra a Covid. E no Dia Internacional da Poesia, uma reportagem revela o aumento da procura dos livros digitais. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Ainda não houve relatos sobre o que provocou o acidente com o avião hoje na China. Um Boeing 737 despencou em uma área montanhosa com 132 pessoas a bordo. A queda foi de uma altura de 8 quilômetros. O Boeing 737 havia decolado da cidade de Kunming e tinha como destino a metrópole de Guangzhou, mas perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou. A aeronave tinha 132 pessoas a bordo, 109 tripulantes, e a companhia confirmou que houve mortes. A emissora estatal CCTV disse que o acidente ocorreu em uma zona rural e provocou um incêndio na montanha. O presidente chinês Xi Jinping declarou estar comovido e pediu uma investigação imediata para determinar rapidamente a causa da tragédia. Um morador da área contou a um site de notícias que o avião envolvido no acidente estava completamente destruído e que a ação do fogo nas áreas florestais próximas foi devastadora. Nos últimos anos, a China manteve bons padrões de segurança da aviação em um país repleto de aeroportos recém-construídos e coberto por novas companhias aéreas estabelecidas para atender ao crescimento vertiginoso das últimas décadas. O último grande acidente de avião na China foi em agosto de 2010, com um saldo não confirmado de 42 mortos. O acidente mais mortal envolvendo um voo comercial chinês foi com a China Northwest Airlines em 1994, no qual todas as 160 pessoas a bordo morreram. A maioria dos passageiros a bordo do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014 na rota de Kuala Lumpur para Pequim, era da China. Pouco mais de um mês após a tragédia em Petrópolis, a chuva voltou a fazer vítimas na cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Pelo menos 5 pessoas morreram e os bombeiros mantêm as buscas por outras 3 que estão desaparecidas. Depois das fortes chuvas que voltaram a assolar Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros continuam as buscas por desaparecidos. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 126 ocorrências, das quais 107 por escorregamentos. Cerca de 150 militares atuam desde a manhã desta segunda-feira com apoio das unidades especializadas de busca e salvamento e auxílio dos cães farejadores. Os órgãos responsáveis confirmaram que, até o momento, ao menos 5 pessoas morreram e outras 4 estão desaparecidas. A população está recebendo suporte da Secretaria de Assistência Social em 13 pontos de apoio abertos para o atendimento. A Prefeitura de Petrópolis retirou ontem 20 carros das ruas que foram arrastados pela correnteza e estavam obstruindo as vias ou as calçadas. Em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro, 2 pessoas também morreram após o volume de chuva alcançar 271 milímetros em 12 horas. A região continua em estágio de atenção por causa dos acumulados de chuva e da previsão de continuidade de chuva forte durante todo o dia e ao alto risco de ocorrência de deslizamentos. Um estudo do governo federal comprovou que as chuvas cada vez mais intensas no Brasil foram acompanhadas pelo aumento sem parar da temperatura nos últimos 90 anos. São Paulo, um dos maiores municípios do mundo, registra também dados mais contundentes das alterações climáticas.
moradores enfrentaram temperaturas mínimas de até 2,7 graus Celsius mais elevadas em alguns meses. Os eventos extremos de chuva excessiva na capital paulista quase duplicaram para temporais de 80 milímetros e são mais de 3 vezes maiores para os de 100 milímetros, num cenário que se intensificou desde a década de 1990. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os resultados de elevação de temperatura podem estar associados à variabilidade natural, ao aquecimento global e à urbanização das cidades. O documento chamado Normas Climatológicas do Brasil 1991-2020 compara os dados obtidos em medições a cada 29 anos e aponta como exemplo a elevação de temperaturas em metrópoles, pequenos e médios municípios do Brasil. O estudo mostrou ainda a alteração do padrão de períodos mais chuvosos e o crescimento de precipitações severas em períodos recentes. O aquecimento ocorre tanto nas temperaturas mínimas quanto nas médias e nas máximas e em todas as regiões do país, segundo o documento. Para uma das capitais mais quentes do país, Cuiabá, em Mato Grosso, o INMET aponta claramente uma elevação da temperatura mínima quando comparado aos períodos de 1931-1960 com 1991-2020 em todos os meses do ano. Em outubro, por exemplo, a variação chega a 1,6 graus Celsius e nos meses de abril e novembro, a alta na temperatura mínima é de 1,5 grau. A elevação da temperatura mínima em São Paulo, comparados com os períodos de Cuiabá, ocorreu em todos os meses do ano e foi de, no mínimo, 1,6 graus Celsius, com pico de 2,7 graus em julho e abril. Segundo o órgão do governo federal, as madrugadas estão ficando mais quentes em um dos maiores municípios do mundo. E na zona oeste da capital paulista, uma cratera se abriu e engoliu um carro na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista foi auxiliado e saiu do buraco sem ferimentos. O desabamento aconteceu na rampa de uma oficina mecânica na região. O trecho da via foi interditado por causa do risco de vazamento de gás. E o Brasil é o quarto país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento são 407.623.233 aplicadas. Delas, mais de 73.438.000 são as de reforço. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro indica quem deverá ser o candidato a vice em sua chapa para concorrer à reeleição. E ainda, governo incentiva o mercado de metano para reduzir a emissão de gases na atmosfera. O Ministério Público Federal deu prazo de 10 dias para que as empresas que controlam os aplicativos WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube prestem esclarecimentos sobre como atuam contra práticas organizadas de desinformação. A medida é a mesma que deverá ser cumprida pelo Telegram, que chegou a ser ameaçado de bloqueio pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. De acordo com o magistrado, a plataforma de mensagens cumpriu integralmente as decisões judiciais da Suprema Corte. De origem russa e com sede em Dubai, o Telegram está instalado em 53% dos celulares brasileiros e, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, é o aplicativo que mais cresce no país. O fundador do Telegram, Pavel Durov, enviou pedido de desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. E entre as medidas já adotadas, confirmou o combate à desinformação e divulgação de notícias fraudulentas. O governo decidiu hoje zerar o imposto de importação do etanol até o dia 31 de dezembro deste ano. Atualmente, o país paga 18% do combustível comprado fora dos países do Mercosul. A medida, que será publicada no Diário Oficial da União de amanhã, deverá representar, segundo o Ministério da Economia, uma redução de 20 centavos em cada litro. E no caso da gasolina, Beatriz, o preço está cada vez mais alto. Nessa segunda-feira, em 24 dos 27 estados da federação,
O litro do combustível chegou a R$ 7,00. Para tentar frear essa alta, o país quer aumentar a produção de petróleo. Em meio a essa situação, muitos brasileiros estão preferindo deixar o carro em casa. A estimativa é que em 2024, ano que compradores estarão procurando alternativas para substituir o petróleo russo, o Brasil aumente sua produção em níveis consideráveis, chegando a produzir mais de 1 milhão de litros de petróleo por dia. Em 2026, a projeção é que o país produza quase 2,5 milhões e daqui 10 anos, em 2032, esteja produzindo 3 milhões de litros. O petróleo brasileiro vem principalmente de campos de águas profundas que exigem plataformas caras e componentes submarinos. A Petrobras está construindo 15 bases para a captação de petróleo em território brasileiro. O mundo demanda de 100 milhões de barris de petróleo diariamente. As sanções contra a Rússia, fornecedora de 8 milhões de petróleo por dia, podem elevar ainda mais os preços da matéria-prima. Nesta segunda-feira, os preços do petróleo subiram mais de R$ 20, com o Brent cotado a R$ 559 o barril. Com a alta dos preços e o orçamento apertado, parte da população decidiu deixar os carros em casa na tentativa de economizar, optando pelo transporte público, bicicleta ou até skate. Muitas pessoas começaram a usar veículos só em situações de maior necessidade, como saídas para compras no supermercado ou na feira. Até mesmo motoristas de aplicativos e táxis deixaram suas profissões de lado pelo fato dos lucros serem cada vez menores. E a projeção para o resto do ano não é boa. Segundo especialistas, a inflação deve ficar ainda mais alta. Além dos efeitos diretos para o consumidor, a tendência de impactos indiretos devido ao reajuste do óleo diesel usado em caminhões e ônibus podem ocasionar aumento na passagem do transporte público e rodoviário. Em nota, a Petrobras fez um pronunciamento sobre a situação do país, alegando ter sensibilidade sobre o impacto que os altos preços causam na sociedade, mas que não pode antecipar decisões sobre ajustes nos valores. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou hoje que o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, será vice em sua chapa na campanha para a reeleição à presidência da República nas eleições deste ano. Bolsonaro deu a declaração em entrevista e disse que seu companheiro partidário é nascido em Minas Gerais e que fez escola militar, citando características do próprio Braga Neto. O preço da cesta básica aumentou quase 50% nos últimos 3 anos. O aumento do grupo de alimentos essenciais para o brasileiro foi o dobro da inflação acumulada e da reposição do salário mínimo. O custo da cesta básica aumentou 48,3% em 3 anos. O grupo de alimentos essenciais para a vida dos brasileiros passou de R$ 482,40 em fevereiro de 2019 para R$ 715,65 no mesmo mês de 2022. A alta é o dobro da inflação acumulada no período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor se refere à cesta básica de São Paulo, a mais cara do país, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do DIEESE. O levantamento da cesta básica analisou os preços em 17 capitais, todos os meses. Entre os produtos que mais subiram nos últimos 3 anos, soja, café, açúcar e carne, que têm os preços mais pressionados por causa da cotação internacional. Um dos exemplos de forte alta foi o preço do óleo de soja, que passou de R$ 3,48 para R$ 8,82. O pacote de 600 gramas de café custava R$ 11,50 em 2019 e agora custa R$ 21,65. O quilo da carne bovina foi de R$ 25 para R$ 44,27. O sistema Valores a Receber, serviço que permite a consulta de valores devidos por bancos a pessoas e empresas, voltou a funcionar com um novo endereço, que é valoresareceber.bcb.gov.br. E o resgate do valor em bancos vai exigir cadastro em conta gov.br, tipo ouro ou prata, que exige maior nível de segurança dos usuários. Começando mais uma semana, o dólar fechou em queda de 1,43%, com a moeda brasileira ostentando o melhor desempenho global no dia diante do patamar elevado dos juros domésticos e da disparada dos preços das commodities. Investidores também reagiram à guerra na Ucrânia
e há algumas divulgações que vão acontecer durante a semana como a prévia da inflação de março. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,94 na venda. É a primeira vez que o valor fecha abaixo de R$ 5,00 desde 30 de junho. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,73%, com 116.154 pontos. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje do lançamento de medidas de incentivo à produção e ao uso sustentável do biometano. O combustível renovável é obtido pela purificação do biogás e pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina, e ainda diminui a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Antes da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro dirigiu um trator movido a biometano até o Palácio do Planalto. Ele levou aproximadamente 10 minutos para fazer o trajeto de cerca de 4 quilômetros entre a residência oficial e o Planalto. O ministro de Meio Ambiente, Joaquim Leite, assinou portaria que cria o Programa Nacional de Redução de Emissões de Metano, o Metano Zero, que representará avanços na geração e no aproveitamento de biometano a partir de resíduos urbanos e rurais. O Programa Metano Zero trata o lixo da cidade, o lixo do campo, são resíduos de aves, suínos, cana-de-açúcar, laticínio e aterros sanitários. Tudo isso para se transformar, para gerar o biogás, que gera energia, o biometano, que gera o combustível, agora em veículos pesados. Também foi assinada uma portaria que inclui investimentos em biometano no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura. A portaria isentará novos projetos da cobrança de PIS/COFINS para a aquisição de máquinas, materiais de construção e equipamentos. O governo federal afirmou que a medida vai contribuir para a construção de novas plantas de produção do biocombustível, ampliando a oferta e sendo positiva para a sustentabilidade energética e ambiental, com impacto na redução de emissões de gases de efeito estufa. O total de investimento previsto é superior a R$ 7 bilhões, com geração de pelo menos 6.500 empregos na construção e operação das novas unidades. A ideia é construir 25 novas plantas em 6 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma alternativa para quem quer montar o próprio negócio é o cooperativismo, uma modalidade que está crescendo e causando um bom impacto na economia brasileira. Existe um modelo organizacional em que os trabalhadores também são donos do próprio negócio, chamado de cooperativismo. Essa filosofia permite a união de interesses aparentemente incompatíveis, como desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A ideia é que todas as pessoas prosperem juntas, o que garante melhores oportunidades e um futuro mais justo. Quando as pessoas que têm interesses em comum se juntam, conseguem vantagens que dificilmente conseguiriam sozinhas. Cooperativa, além de um cliente normal, que é o que a gente percebe no mercado, você é dono do negócio. Então você tem participação, você exerce o direito na tomada de decisão, você tem voz ativa e tem um relacionamento muito mais próximo com toda a gestão, além do retorno da cooperativa ser reinvestido na comunidade que ela está inserida. A recuperação da economia depende da retomada dos pequenos negócios. Nestes casos, as linhas de crédito oferecidas pelas cooperativas são bem importantes. A cooperativa ela tem sim esse diferencial, tem toda essa preocupação social de que o associado, estando bem, a cooperativa também está bem. Então a cooperativa sempre tem esse olhar para buscar, junto ao seu quadro de gestão, junto ao seu quadro de cooperados, quais são as alternativas para manter sempre o desenvolvimento crescente na comunidade que ela está inserida. Enquanto empresas comuns sofreram de alguma forma com a crise econômica gerada pela pandemia, as cooperativas demonstraram uma grande capacidade de resistir aos desafios. Um estudo divulgado pelo Banco Central em maio do ano passado mostrou o crescimento do cooperativismo de crédito no Brasil e como as cooperativas têm respondido às crises de forma diferente dos bancos tradicionais, suavizando os efeitos negativos de recessões. Os números do cooperativismo no mundo impressionam. Gera 250 milhões de empregos. Está presente em 100 países. Congrega 1 bilhão de pessoas. 1 a cada 7 pessoas no mundo são associadas a alguma cooperativa. Se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, seriam a 9ª economia do mundo. Existem 2,6 milhões de cooperativas.
Já o cooperativismo agrícola impulsiona a economia brasileira, além da geração de empregos. Essas cooperativas trabalham na intermediação do relacionamento dos produtores rurais com as empresas e com o mercado consumidor. Em Dourados, por exemplo, boa parte da economia gira em torno do agronegócio. O agronegócio, dentro do cooperativismo, ele tem um atendimento diferenciado, mais próximo ao associado. Ele dá aquela ênfase assim, de você estar junto. Então isso é o que eu vejo no cooperativismo, dentro do agronegócio, na nossa cooperativa Cicobi, Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, Carapó e Amambaia. Nosso projeto é esse, dentro do cooperativismo. Nas assembleias das cooperativas são anunciadas as sobras que são rateadas entre os cooperados e também discutidas ações importantes que serão desenvolvidas, bem como o balanço apresentado aos cooperados. Especialmente nesta assembleia que aconteceu em Dourados, foi tratado também sobre a expansão da cooperativa em Mato Grosso do Sul, com novas agências no estado. Como esse momento é um momento que há muito tempo a gente não estava vivendo, a gente também tem que aprender a administrar isso. Mas estamos sempre prontos, né, a atender as necessidades e procurar ser uma pessoa, uma entidade que vai ajudar a fomentar o negócio do nosso associado. E veja a seguir, a Rússia intensifica ataques a áreas residenciais na capital da Ucrânia. E veja também, em Santa Catarina, avançam os estudos sobre fertilizantes para substituir os importados. A guerra no leste europeu está interferindo diretamente na inflação brasileira. Os reflexos são notáveis, principalmente no setor agrícola e petrolífero. O setor de fertilizantes brasileiro importa grande parte de seus produtos da Rússia. Só no ano passado, o país foi responsável por exportar 24% desses produtos para o Brasil. A produção agrícola brasileira conhecerá o impacto causado no setor após as reduções das vendas russas nos próximos meses, quando renovarem o estoque de fertilizantes, realizando novas compras. Essas matérias-primas, que já sofriam aumento nos preços ao longo dos últimos anos, ficaram ainda mais caras com a guerra, podendo chegar a patamares jamais vistos, segundo a Fundação Getúlio Vargas. No campo comercial, a China é o país que mais compra produtos do Brasil, puxado principalmente pela venda de soja. As exportações para o país asiático cresceram quase 5% no primeiro bimestre desse ano em relação ao ano passado. Já os Estados Unidos elevaram em quase 18% a frequência de compra de produtos brasileiros nesse ano. Já o volume importado do Brasil pelo país cresceu em 2%. As negociações com a China registraram um saldo positivo de 590 milhões de dólares nos primeiros meses desse ano, enquanto que com os Estados Unidos foi deficitário em quase 3 bilhões de dólares. Com os demais parceiros comerciais, o Brasil aumentou o volume exportado, mas reduziu as importações. Nas negociações com a União Europeia, por exemplo, o volume exportado cresceu 23% no primeiro bimestre, enquanto importações recuaram 3%. Com a Argentina, o volume exportado subiu 12%, já as importações recuaram quase 20%. Os resultados para o primeiro bimestre do ano mostram que a guerra reforça as tendências do aumento dos preços das matérias-primas, deixando, até o momento, incertezas no mercado mundial e no setor agrícola. Os setores ligados ao agronegócio brasileiro estão acompanhando com preocupação a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o quanto ela pode afetar o fornecimento de fertilizantes. O Brasil hoje importa 85% desses produtos, sendo que 23% vem diretamente da Rússia. Mas há pelo menos 3 anos, os pesquisadores de uma universidade de Criciúma, no sul catarinense, se dedicam em usar 2 produtos de rejeito do carvão mineral para produzir fertilizantes de baixo custo e de alta rentabilidade para os produtores. Observar, pesquisar e desenvolver produtos que auxiliem em diversas áreas, aproveitando rejeitos do carvão mineral. Esse é um dos objetivos do Centro de Pesquisa de uma universidade no sul catarinense ligada diretamente ao carvão. E através de vários estudos nasceu a possibilidade de transformar as cinzas da queima do carvão mineral em fertilizantes de alta rentabilidade e baixo custo para o produtor. A intenção é a gente utilizar produtos que
que são um passivo ambiental, né? E tornar ele um produto que tenha rentabilidade, que tenha um uso econômico novamente, e reinserir ele novamente na cadeia econômica, né? Então, nessa situação da cinza do carvão, a gente viu uma possibilidade de, então, a partir dela, fazer um processamento, né? E gerar um produto que trouxesse, então, para a área agrícola, uma das aplicações na área agrícola, né? E que desse esse retorno, né, desse passivo ambiental e, ao mesmo tempo, estivesse dando lucro para o agricultor, lucro para o setor agro, né? Principalmente no atual momento que a gente vem vivendo de crise de fertilizantes, né? de problemas na quantidade, na disponibilização desse produto no mercado, né? A gente trazer um produto, então, oriundo de um passivo ambiental, né? Dando um valor econômico para esse passivo ambiental, dando lucro para a agricultura e também trazendo uma parte de uma solução de uma crise de fertilizantes que estamos vivendo hoje. O novo fertilizante tem como uma de suas propriedades a liberação lenta dos seus componentes, o que é um processo inovador, levando valor ao setor agrícola, incorporando novas tecnologias e aumentando a eficácia produtiva. Os fertilizantes, de uma forma geral, utilizado hoje na agricultura atual, ele é muito simples, ou ele é concebido de uma forma simples, né? A nossa intenção é desenvolver um produto que tenha tecnologia agregada nele, de forma que a gente gere uma otimização da utilização dos fertilizantes de uma forma geral na agricultura, né? De forma que a gente, então, utilize menos fertilizante no campo e com a mesma efetividade, com a mesma produtividade das lavouras, né? A fase de testes do produto já iniciou em uma estufa climatizada e livre de problemas climáticos. Através dessas amostras que estão sendo desenvolvidas com controle, o produto será levado a campo para mostrar todo o seu poder em solo e nas diversas condições do tempo. O objetivo deste ambiente aqui, deste container, é a gente ter um ambiente 100% controlado, para que a gente faça o primeiro teste do fertilizante aqui dentro, né? Para a gente não tenha nenhuma interferência de qualquer outra variável ambiental. Porque como um equipamento, uma máquina tem o seu manual e os seus critérios específicos de funcionamento, uma planta também tem, né? Ela tem condições ideais ambientais para ela ter o seu máximo rendimento, né? Então, aqui dentro a gente tem controle da iluminação, a gente tem controle da temperatura, a gente tem controle do nível de CO2 que tem aqui dentro, né? Controle da umidade do solo também. Então, a gente tem o controle sobre todas as variáveis, a gente consegue colocar todas as condições ideais para o pleno desenvolvimento da vegetação. A única variável aqui dentro é a quantidade de adubo e o tipo de adubo. Então, a partir disso, a gente consegue balizar quanto de adubo é necessário, a efetividade do nosso adubo com essa nova tecnologia, né? E a partir do momento que a gente tiver certeza do que a gente está propondo, né, através desses testes aqui dentro, né, a gente então vai para campo. E lá em campo a gente vai enfrentar as adversidades ambientais naturais que existem em campo, né? O estudo utilizando fertilizantes a partir das cinzas do carvão mineral já está em desenvolvimento. Deve demorar mais 3 anos para ser concluído. Já o estudo à base do enxofre também começa a ser projetado. Hoje o enxofre é visto como realmente um problema ambiental, né, associado a ele. Hoje eles são depositados, né, em grandes depósitos de rejeito. Uma das iniciativas é transformar esse enxofre como um problema ambiental num produto de alto valor agregado. Dentre as aplicações está o uso como fertilizante, né? Esse é um trabalho que está também se iniciando aqui no Centro de Tecnologia, assim como já aconteceu com o uso da cinza, né? Cinza da queima de carvão mineral, transformado, né, isso num fertilizante para liberação lenta. E sempre agregando valor e reduzindo o custo, né? Então, agora com essa demanda de fertilizantes, vai passar por isso os fertilizantes de grande desempenho, mas de baixo custo. E a gente resolve 2 problemas, né? Mitiga a questão dos impactos, né, ambientais, mas agrega valor em algo que o Brasil tem muito consumo. A universidade já conta com parcerias no setor de agronegócio para dar continuidade às pesquisas e também estão fechando com alguns outros segmentos para que o produto possa continuar tendo maior investimento na pesquisa e na conclusão dos projetos. Uma grande empresa. As tropas da Rússia atacaram com maior intensidade as áreas residenciais da capital da Ucrânia neste 26º dia de guerra.
Um grupo de civis que protestavam em uma praça de Kherson, cidade localizada no sul ucraniano, foram dispersadas com bombas e disparos de arma de fogo e, até o momento, nenhum acordo para o cessar-fogo chegou perto de ser assinado. O comboio de militares russos avança. Um dos ataques mais intensos atingiu algumas residências e um shopping no distrito de Pódio, em Kiev, capital do país. Segundo informações do governo local, 8 pessoas morreram na explosão. Durante todo o dia de hoje, as equipes do Corpo de Bombeiros se esforçaram para controlar o incêndio causado pelo ataque. Já na região leste, em Kharkiv, o avanço russo tem sido interrompido pela intensa ação militar ucraniana. Um vídeo divulgado pelas Forças Armadas do país mostrou os tanques atirando e as tropas em serviço para proteger a todo custo o que restou da cidade. Kharkiv está sendo um dos alvos principais da invasão russa. Em Kherson, no sul da Ucrânia, após bombardeios com mísseis hipersônicos, a população se reuniu para protestar na Praça da Liberdade, no centro da cidade. Mas as tropas do exército russo dispararam tiros com armas de fogo e usaram bombas de efeito moral para dispersar a manifestação anti-Rússia. A cidade de Kherson foi um dos primeiros grandes centros urbanos a caírem sob o domínio russo. O sul da Ucrânia tem sido o palco principal da luta armada e também do diálogo das comitivas que discutem o cessar-fogo. O governo de Vladimir Putin deu um ultimato para que as forças ucranianas se rendessem em Mariupol, a cidade que até agora foi a que mais sofreu com a ofensiva russa. A resposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi a de que a Ucrânia não pode aceitar nenhum ultimato. Ele disse ainda que, se quiserem vencer, os russos terão que derrubar todos os ucranianos. E o presidente apelou por sanções mais amplas da Europa contra a Rússia, como, por exemplo, a rejeição de todos os recursos energéticos do país, como o gás natural e principalmente o petróleo. O conflito é intenso e parece não se aproximar do fim. Hoje, o presidente Vladimir Putin acusou os ucranianos de inflexíveis, o que realmente afasta cada vez mais a possibilidade de um cessar-fogo. E a crise de refugiados tem causado danos sociais e estruturais sem precedentes para a Europa. Até o momento, cerca de 3.500.000 civis já deixaram o país para buscar refúgio em outras localidades. O número tem se aproximado dos 10% da população ucraniana. A Rússia alertou que as relações diplomáticas com os Estados Unidos estão à beira da ruptura após o presidente americano Joe Biden ter chamado Putin de criminoso de guerra. O embaixador norte-americano em Moscou, John Sullivan, foi convocado pelo Kremlin para fazer um protesto oficial sobre os comentários de Biden. Em nota, a diplomacia russa disse que as recentes declarações do presidente norte-americano eram inaceitáveis. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 97 mortes e 14.105 novos casos. Dos mais de 29.641.000 diagnósticos, mais de 28.214.000 pessoas se recuperaram e 770.000 estão em acompanhamento. E veja a seguir, especialistas falam sobre os prós e contra abandonar as máscaras contra a Covid. E ainda, a procura por livros digitais aumenta com intensidade no Brasil. Nos últimos dias, várias cidades brasileiras tornaram o uso da máscara opcional em lugares fechados e abertos. Mas muita gente ainda tem medo de deixar de usar o item de proteção. Confira o que dizem os especialistas. Para muita gente foi um alívio. Depois de cerca de 2 anos com o rosto coberto, chegou a hora de respirar livremente, quase em todos os lugares.
Com exceção apenas do transporte público e centros de saúde, na maior parte das cidades que derrubaram a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. Mas para esta infectologista, a decisão poderia ter esperado um pouco mais. Já que recentemente a gente liberou para ambiente aberto, o ideal seria que a gente verificasse como é que está evoluindo o movimento da pandemia, né? A pandemia não acabou, o coronavírus continua circulando. A gente verificasse como é que anda o movimento dos casos para depois a gente fazer uma liberação em ambientes fechados. Vale lembrar que o uso do equipamento de proteção não é proibido, portanto, quem se sentir mais seguro com a máscara pode e deve usar, até por uma questão de saúde mental. Principalmente se você sente que está te gerando uma ansiedade, você está com receio, não tenha medo, não tenha vergonha de andar de máscara. Então, coloca a máscara, fala, mas vão olhar para mim esquisito, não tenha vergonha, procure o seu bem-estar. Então, se para você é confortável utilizar a máscara em lugares fechados, ou mesmo em locais abertos, utiliza. Porque ela é, sim, um gatilho muito forte para desencadear uma ansiedade gigante que pode causar uma crise de pânico ou mesmo se instaurar uma crise de ansiedade em você e você desenvolver esse transtorno da ansiedade. A psicóloga lembra que tem gente que não quer deixar de usar o acessório, não apenas por medo da Covid, mas porque se habituou a esconder supostas imperfeições atrás da máscara. Teve algum probleminha no dente que foi deixando para depois da Covid e na máscara escondia. Então você teve algum problema, uma espinha, uma coisa de aparência estética, mesmo que você foi deixando, isso vai mexendo com a sua autoestima, porque você ficou ali meio escondidinho, meio encoberto com a máscara, e agora você vai abrir de uma vez. Você não teve tempo ainda de se cuidar, e depois você não conseguiu se preparar. Mas assim, é olhar e falar, essa sou eu, e se assumir do jeito que você é, do jeito que você está agora no momento. E não é só a estética, não. As expressões faciais também ficaram escondidas por muito tempo. Eu vi, inclusive, vários memes aí nas redes sociais das pessoas fazendo careta e fazendo assim, com a boca. Agora a gente não vai poder mais, porque vai estar todo mundo olhando e vendo aquilo que a gente vai estar fazendo, as expressões que a gente faz com o nosso rosto. Então, é o período de estamos voltando a um normal diferente e tomar muito cuidado. Mas, principalmente, acho que o pior gatilho é do medo. Eu acho que a gente não está preparado, não se preparou, não foi uma coisa paulatina, aos pouquinhos, para a gente se preparar para tirar a máscara e se sentir seguro. A infectologista reforça que a maior segurança está nas vacinas. Foi com base nos altos índices de vacinação que estados e municípios tornaram o uso de máscara facultativo para lugares fechados. Portanto, esse deve ser o foco, especialmente agora, com a chegada do outono. A gente está entrando numa época do ano em que os vírus circulatórios, todos eles circulam mais e se espalham mais. Então, que elas continuem higienizando as mãos com álcool gel, com água e sabão, que elas mantenham a sua vacinação em dia, vacinem-se para a gripe, tá? E continuem tendo a consciência, pelo menos, do uso de máscara, se você tem algum sintoma respiratório. É importante para que você não transmita esse vírus para outras pessoas, que você cobre das outras pessoas que elas se vacinem. Manter os ambientes arejados e evitar aglomerações ainda é recomendável. E se tiver sintomas gripais, a especialista orienta a volta do uso da máscara. Isso é um ato de carinho, de responsabilidade. Vamos aproveitar o que a gente aprendeu nessa pandemia, né? Para tentar melhorar, né? Ter cidadania, ter amor ao próximo e tentar melhorar a vida das outras pessoas, proteger as outras pessoas. O mercado de livros digitais tem conquistado clientes de todas as idades nos últimos 2 anos. Uma revolução democrática que passou a garantir o acesso de qualquer pessoa à boa leitura, desde as histórias infantis até as poesias, que estão comemorando hoje o seu Dia Internacional. A inclusão vale também para pessoas com deficiência. O mercado tradicional de livros enfrenta queda na venda dos produtos e no faturamento. Por outro lado, as livrarias que trabalham exclusivamente com produtos digitais registram crescimento no faturamento, chegando a 84%. Os dados são da mais recente pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Antigamente, nós tínhamos uma situação onde os melhores periódicos, os melhores livros, eles estavam disponíveis restritamente
em bibliotecas de centros de pesquisas, de boas universidades, ou seja, nos grandes centros, nos ambientes universitários. E a tecnologia trouxe tudo isso para o nosso celular, para o nosso tablet, para o nosso computador, disponível 24 horas por dia. Antigamente, se você quisesse ler uma série de livros, você tinha que praticamente carregar aí em torno de 5 a 10 livros na mão. E hoje, em um único lugar, você contém todas essas informações. Então, essa é uma das premissas dos livros digitais. A gente que já passou dos 30, você está começando a vivenciar esse acesso às tecnologias, diferente da nova geração, que ela já nasce conectada. E o que a gente observa? Que um complementa o outro. Um não substitui o outro, porque o livro ele tem várias extensões e para cada perfil de pessoa você tem uma necessidade. Além dos e-books, que podem ser acessados através de aparelhos específicos para leitura ou mesmo no celular, o mercado de livros digitais conta ainda com os audiobooks, um segmento que também está em ascensão. Além de promover conhecimento para quem não quer ou não gosta de ler, os audiobooks garantem a inclusão de pessoas com deficiência visual e baixa visão. Para essas pessoas, o audiolivro ele se tornou assim, um importante instrumento de acesso à leitura no nosso país. O audiobook é totalmente inclusivo desde sua concepção e pode ser consumido igualmente por pessoas com ou sem deficiência visual, trazendo liberdade para o leitor aproveitar o conteúdo em qualquer lugar, com recursos fáceis, práticos, que entretêm e trazem informação. Os livros literários contam com a emoção da voz humana, com entonação e emoção transmitida pelo narrador, tornando-se uma companhia para o ouvinte. Uma das formas como fazemos isso é por meio da produção e distribuição gratuita de livros em braille, falados e digitais, acessíveis, diretamente para o público e também para cerca de 3.000 escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil. Também oferecemos gratuitamente serviços especializados para pessoas cegas e com baixa visão e suas famílias, nas áreas de educação especial, reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade. Só de janeiro a setembro de 2021, a gente teve um consumo de mais de 700 mil horas de audiobooks só na categoria de audiobooks de fantasia. A lista de pré-aprovados na segunda chamada do ProUni foi disponibilizada hoje no site prounialuno.mec.org.br. O vestibulando convocado tem até o dia 29 de março para comprovar as informações fornecidas no ato de inscrição e realizar a matrícula. Já os candidatos não selecionados nesta chamada podem manifestar interesse na lista de espera nos dias 4 e 5 de abril. O programa Universidade para Todos concede bolsas de estudo parciais de 50% e integrais de 100% em instituições de ensino superior particulares, utilizando a nota do Enem. Uma nova feira de arte em São Paulo, a Arte Sampa, abriu as portas pela primeira vez na Oca do Parque do Ibirapuera. A mostra leva ao público a reflexão sobre a importância dos temas artísticos. Uma das maiores belezas da arte é sua multiplicidade, seja seu tema, sua forma, seu motivo ou sua interpretação. Arte plural que é de todos e para todos e serve para causar impacto, nem que seja de pura admiração. Assim se apresenta a primeira edição da Arte Sampa, lançada pelos mesmos criadores da Arte Rio. A mostra aposta num evento com palestras antenadas a discussões atuais e maior didática nas exposições das obras. Já a Arte PA vai abrir a porta simultaneamente a uma feira de designer e outra de arte, e espera chamar público também com mostras de esculturas e instalações ao ar livre. A arquitetura circular de Oscar Niemeyer permite a união de épocas e estilos diferentes das mais de 1.500 obras espalhadas pelos 3 andares do espaço. As galerias selecionadas propiciam a apresentar propostas que apostam na originalidade e no diálogo com o espaço. Além de SP Arte, Arte Sampa e Arte PA, o segundo semestre do ano ainda recebe a SP Foto, que será transferido para a Arca,
galpão onde aconteceu a SP Arte no ano passado, em sua primeira edição presencial, após a paralisação em função da pandemia. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Anos atrás eu tive um AVC, saí do hospital de cadeira de roda, andei de andador, mas... Como você chegou aqui hoje? Eu cheguei hoje com muita dor nas pernas, que precisei de ajuda na rua. Como é que você estava andando? Andando, puxando, eu cheguei 10 horas aqui, puxando. Chegou 10 horas. Olha só, pessoal, como é que você chegou? Imita como é que você chegou. Tortinha, Agora anda normal. Ruth, vai, Ruth. Vai, Ruth. Olha só, pessoal. Olha que coisa bonita. Ô, Jesus, que coisa abençoada. Quando é a hora da vitória aqui na TV, né? TV se começa, eu tô na cozinha, eu cato a panela e fico na frente da televisão com a panela. Daí fala, Jesus, será que é normal? A senhora foi sendo curada e hoje a cura foi completa. Sim, hoje eu tô levando minha cura por completo. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.